princípios que Deus colocou no meu coração de qual que é a conduta do jovem padrão. Amém? Nós aprendemos bastante sobre oração, sobre jejum, sobre leitura da palavra. Amém? Todo mundo aprendeu bastante esse ano sobre isso, certo? Isso é indiscutível. E essa noite eu não vou falar sobre isso, mas não dizendo que isso não é importante, mas porque nós já aprendemos isso. E Deus está querendo levar nós a outro nível. E alguns princípios hoje Ele quer estabelecer na minha e na sua vida como jovem. Amém? Então o primeiro princípio, ele está lá em 1 Timóteo, versículo 1, do 3 ao 4. Glória a Deus. Vou ler na NVI agora. Aqui Paulo aconselhando Timóteo. Partindo eu para a Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e a genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus que é pela fé. Amém? Então, o primeiro princípio que a gente aprende aqui, que o jovem padrão, ele sabe discernir qual é o ensino que vem de Deus. Amém? Então, se você é um jovem padrão para os fiéis, no procedimento, você é um jovem que sabe discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Quando você ouve mensagens sobre a Bíblia, ou quando você ouve frases, coisas que parecem ser bonitas, que parecem fazer sentido, você entende se aquilo é de Deus ou se aquilo não é de Deus. Você consegue discernir através do Espírito Santo se aquilo está de acordo com a palavra de Deus ou se não está de acordo com a palavra de Deus. E se você não é esse jovem ainda, Deus quer fazer essa noite você esse jovem. Amém? E existia, né, pelo menos na minha época que eu fiz faculdade, um certo temor de que, nossa, o jovem que vai para a faculdade, ele desvia. Não, o jovem, quando ele entra na universidade, ele desvia. Diga, misericórdia. Isso não aconteceu comigo, amém? Então tinha um certo temor. E eu até pensava, falei, nossa, mas o que será que tem assim na faculdade, né? Que conheço um monte de gente que entrou, se desviou, que cresceu comigo na igreja, né? Mas isso nos dá a entender que eram jovens que não discerniam aquilo que vinha de Deus e aquilo que não vinha de Deus. Eram jovens que deixavam ser levados por falsos mestres, por falsas doutrinas. Então chega aquele professor estudado, doutorado, mestrado, e aí ele começa a falar, e aí surge um tema relacionado à palavra de Deus. E aí ele começa a falar, não, porque é desse jeito aqui, a Bíblia é cheia de metáforas, né? Então, quando fala lá que o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho ali, não, é que era uma época que tinha baixa na água e aí o povo conseguiu passar. Eu já ouvi isso. E você acha que eu deixei levar por esse ensinamento? Por essa doutrina? Então nós temos que entender e saber qual é a palavra de Deus e o que Deus tem falado aos nossos corações e ter clareza nisso. Porque senão a gente se deixa levar por essas falsas doutrinas. A palavra de Deus nos alerta, lá em Mateus 24, do 23 ao 25, a gente estava falando sobre isso na célula. Se alguém então disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas
para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. A palavra de Deus nos alerta sobre isso, que se erguerão falsos profetas, falsos mestres, pessoas que estarão distorcendo aquilo que a palavra de Deus fala. Às vezes influencers que, para ganhar um pouquinho mais de seguidor, não, eu vou falar só o que convém e não vou falar aquilo que o povo fica meio, assim, que é um assunto polêmico, que é algo que vai afastar as pessoas de mim, porque é muito duro, pensando que Jesus não trazia uma mensagem dura, né? Será? Então nós precisamos ser esses jovens que ouvem e discernem no Espírito, se aquilo é de Deus ou não é. Amém? Segundo ponto que a gente aprende aqui, com os ensinamentos de Paulo a Timóteo, está lá em 1 Timóteo 1, do 6 ao 7. 1 Timóteo 1, do 6 ao 7. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. O segundo ponto que a gente aprende aqui, que o jovem padrão, ele não busca holofotes. Ele não busca ser exaltado, ser honrado. Aqui está falando, Paulo fala que pessoas buscavam discussões com mestres da lei. Discussões inúteis. Por quê? Porque não estava embasado em nada. Queria se mostrar, queria falar assim, não, porque eu sei. Aquele jovem cheio de si, não. Eu não preciso que ninguém me ensine. Eu já sei tudo. Eu já li a Bíblia inteira. Você quer me ensinar? Aquele jovem arrogante, e que ele acha que ele não serve para limpar ali a cantina, que ele não serve para ficar recepcionando as pessoas ali, porque ele se acha superior, ele acha que ele deve ser honrado, colocado em posição de honra. E saiba disso, Deus não usa pessoas com esse coração. A Bíblia fala lá em Marcos 10, 43 ao 45. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus fala que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Jesus. Você entendeu que nome que eu falei? Jesus. Ele falou isso. Ele veio para servir. Quem sou eu para achar que eu mereço alguma coisa? Quem sou eu para achar que eu mereço ser honrado? Não, porque eu estudei, porque isso, porque aquilo, porque... Não, por essa situação eu já passei, disso eu estou craque. Quem sou eu para dizer isso? Uma árvore, primeiro, ela precisa crescer as suas raízes, para depois ela dar o fruto. Primeiro, precisamos crescer no secreto, precisamos crescer em coisas básicas, precisamos servir. E a honra é o Senhor quem dá. A honra vem do Senhor. A honra vem quando Ele encontra um coração quebrantado, um coração servo, um coração disposto a fazer a obra, independente do que tiver que fazer.
Então, se tiver que limpar a cantina, se tiver que fazer um hambúrguer, se tiver que limpar a igreja, não desmerecendo essas tarefas, mas são tarefas que estão nos bastidores, tarefas que ninguém vai olhar. Mas é ali que o Senhor encontra corações dispostos a realmente servir Ele de verdade, com amor. Amém? Terceiro ponto, 1 Timóteo 2, 1. A gente vai ler o 1 ao 3. A palavra de Deus fala assim, ó. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Terceira coisa que nós aprendemos aqui, que o jovem padrão, ele honra as autoridades que Deus colocou sobre a vida dele. Ele honra as autoridades que Deus colocou sobre a vida dele, independente de quem seja. Então ele vai honrar o líder dele, ele vai honrar o pastor dele, ele vai honrar o presidente, ele vai honrar o professor dele, ele vai honrar os pais dele, independente, a autoridade que está sobre ele, ele vai honrar. O jovem padrão, ele entende isso. E ele pratica essa honra, ele obedece essas autoridades, desde que não esteja contra a palavra do Senhor. Amém? E sabe, às vezes você pode ter, falando de âmbito ministerial, às vezes você pode ter um líder que está falhando. Às vezes você pode ter um líder que deixou uma falha contigo, que não está sendo um bom exemplo. E aí a pergunta, será que eu ainda tenho que continuar honrando a vida dele? Difícil responder, né? Será que eu ainda tenho que continuar honrando a vida dele? O que vocês acham? Não precisa responder. Será? Vamos pensar aqui então na Bíblia. Alguns líderes aqui que erraram. Eli. Quem conhece Eli? Sacerdote Eli. Quem que estava com ele lá? Samuel. E o que Samuel viu quando ele entrou lá, começou a servir junto com Eli? Que Eli era um cara que tinha abandonado os princípios de Deus. Eli ensinou Samuel a escutar a Deus. Mas tinha coisas na vida de Eli que ele estava deixando falha. E o que a palavra de Deus fala? Que Eli colocou os filhos dele acima de Deus, acima da presença de Deus. Os filhos faziam o que queriam com as ofertas, os filhos traziam mulheres, tinham relações com elas. E Eli, não estou vendo. Não estou vendo o que está acontecendo. Se fingiu de cego. Agora me fala, esse líder merece ser honrado? A palavra de Deus fala que nós precisamos honrar as autoridades que estão sobre a nossa vida, independente de qual for. Agora vamos pensar num outro cara aqui. Davi. Quantos conhecem a história de Davi aqui? Todo mundo, né? Quem que liderava ele quando ele era mais jovem? Saul. O rei Saul. E aí me fala, o rei Saul, ele era digno de ser honrado? A Bíblia fala que ele era atormentado por demônios, e Davi, que servia a ele, tocava a harpa lá, e os demônios
iam embora. Após, a gente percorrer um pouco mais a história, Saul começa a ficar com inveja de Davi. E aí ele procurava Davi para que ele pudesse matar Davi, que ele estava com inveja. E o que Davi fez? Fugiu. Só que 2 vezes, diga, não só uma, 2 vezes, ele teve a oportunidade de matar Saul. E aí os que estavam à volta dele falaram assim, não, agora é a hora, Deus está te entregando ele. Mata ele, ele vai parar de te perseguir. Mas o que Davi falou? Ai de mim, se eu tocar no ungido do Senhor. Davi sabia que a autoridade que foi dada a Saul, por mais que ele não estava sendo fiel àquela autoridade, foi dada por Deus. Porque a palavra nos garante que as autoridades é Deus quem coloca, mas também é Deus quem tira. E o reinado de Saul chegou ao fim, um pouco mais para frente. Mas Davi entendeu o princípio da honra. Davi entendeu, Samuel entendeu. E quando a gente olha para a história desses caras, desses jovens que honraram a liderança deles, foram grandes homens de Deus. Foram honrados muito mais. Quem concorda comigo que Davi foi muito mais honrado do que Saul? Quem concorda comigo que Samuel foi muito mais honrado do que Eli? Mas por Deus. E não porque eles achavam que eles eram bons, igual a gente falou no outro versículo. Amém? E eu tive uma história parecida, quando eu comecei a minha caminhada com Jesus. Tinha uma pessoa que estava me liderando na época, e eu sou um cara muito sistemático, e aí essa pessoa chegava atrasado na célula, e essa pessoa estendia a célula umas 1-2 horas, e aí eu ficava indignado com aquilo. Aí eu falava pro meu líder, eu falava, para quem me discipulava na época, eu falei, eu não consigo, o cara é o líder e ele não dá o exemplo. E aí eu ficava bravo, eu falava, não faz sentido isso. Mas Deus tratou meu coração e falou assim, você vai aprender a honrar ele, independente de que ele não está cumprindo o que tem que ser feito. Então Deus usa pessoas acima de nós para nos tratarmos. Então, se você não aprende no amor, você vai aprender na dor. Algum sujeito vai ser colocado na sua vida e você vai ter que honrar aquela pessoa. E você vai ter que obedecer, porque é o que? É cumprir aquilo que Deus estabeleceu na palavra dele. Amém? Então, o próximo ponto. 1 Timóteo 2:8. Amém. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. O quarto ponto que a gente aprende aqui, que o jovem padrão não se envolve com coisas tolas. Amém? O jovem padrão não se envolve com coisas tolas, com coisas supérfluas. Sabe aquele momento lá que você tira, tem uma galerinha ali conversando, aí fala, deixa eu participar aqui. Aí começa a rolar uma fofoca. Não, porque você viu o fulano lá, você viu o Felipe na hora que ele estava ministrando a adoração, você viu aquilo lá, nossa, na hora que o baterista foi fazer a virada, ele errou. Aí começa a falar uns negócios, pegando o Ministério de Louvor aqui como exemplo, hein? Própria célula. E aí, você começa a gastar o seu tempo, perder o seu tempo com coisas supérfluas, participando
de coisas que não agregam valor. O jovem padrão não faz isso, amém? Ele participa somente daquilo que Deus tem para a vida dele. Ele participa, ele segue somente as direções que Deus dá a ele. Sabe, você não precisa ser amigo de todos, mas você deve respeitar todo mundo. Isso é um princípio. Você não precisa ser amigo de todo mundo. Não, porque com aquele ali, eu não vou com a cara daquele ali, mas você precisa respeitar cada um. Porque o jovem padrão, ele sabe fazer isso. Ele não vai entrar em discussões, em contendas. Ele vai olhar e falar, tudo bem, ó. Um exemplo aqui, eu amo esse cara. Eu não gosto do Bruno, então eu não vou olhar na cara dele, eu não vou falar com ele, eu vou deixar ele de lado. O jovem padrão, ele não faz isso. Ele respeita, cumprimenta e beleza, não quer conversar. É sua opinião, é sua vontade. Tudo bem. Mas desrespeitar as pessoas, o jovem padrão não faz isso. Ele tem respeito por cada um. Amém? A palavra de Deus fala lá em Efésios 4, 25 ao 29. Glória a Deus. Portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Ou seja, o jovem padrão, ele não é mentiroso. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. O jovem padrão, se ele tem alguma contenda, se ele, infelizmente entrou em uma picuinha ali, ele é maduro o suficiente para falar assim, ó, antes que o sol se ponha sobre a minha cabeça. Traduzindo, antes que o dia passe, que chegue a noite, eu vou resolver essa situação, porque eu sou maduro. Eu não vou ficar com picuinha, eu não vou ficar falando mal daquela pessoa, eu vou chegar e eu vou conversar com ela. Será que você tem essa maturidade hoje para fazer isso? Ou você prefere ficar falando mal, prefere ficar virando a cara para aquela pessoa? Você acha que isso é melhor? Tem certeza? A gente está falando aqui de maturidade. E aí, continuando aqui, 27, não deem lugar ao diabo. Ó, tudo isso que a gente está falando, se você não fizer o que o jovem padrão fazia, o que você está fazendo? Dando lugar ao diabo. Gente, é a palavra de Deus, não sou eu que estou falando. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as suas mãos, para que não tenha o que repartir para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Nenhum palavrão saia da boca de vocês. Palavra torpe. É isso que a palavra de Deus fala. O jovem padrão, ele não se envolve em discussões. Por quê? Porque as discussões vão levar a ele a ficar irritado e ele vai falar palavrão. É o que a gente acabou de ler aqui. Então você vai passar por esse processo. Ah, não, mas eu sempre falava, isso se tornou um hábito, não é nem quando eu fico nervoso, às vezes eu solto. Peça para o Espírito Santo, que ele vai te ajudar nisso. Quando eu comecei a minha caminhada com Jesus, eu tinha problema com isso também. Às vezes o outro eu soltava ali um palavrão, eu falava, e aí até que, eu não sei se o Lucinho faz ainda, mas ele fazia uns desafios lá do mês, e aí tipo, esse mês você não vai fazer isso. Aí um desses desafios era, esse mês você não vai falar palavrão. Aí eu falei, isso aí eu vou entrar então, porque eu estou precisando. Eu sabia que eu estava começando a caminhar com Jesus, e eu precisava deixar isso de lado. E aí eu falei, eu vou entrar.
E aí eu entrei, eu fiquei um mês sem falar, eu falei, nossa, glória a Deus, né? Saí até falando mais em línguas. Mas aí depois eu entendi que eu conseguia vencer aquilo. E aí, para mim, se tornou algo comum. Que foi algo que eu deixei e isso não mais me perturba. Amém? Então faça um voto com Deus, né? Se policie, né? Nas suas palavras, procure não ficar irado, e Deus vai te ajudar nisso. Amém? O nosso tempo ele tem que ser sempre bem gasto com as coisas do reino, com crescimento espiritual, com crescimento profissional. A gente não vai perder tempo com contendas. A gente vai focar o nosso tempo naquilo que é útil. O jovem padrão, ele faz isso. Ele não vai focar em coisas supérfluas. O que eu tenho feito e o que eu tenho falado edifica as pessoas que estão à minha volta? Essa deve ser uma pergunta que nós sempre temos que fazer. Será que aquilo que eu tenho falado, será que as minhas ações, para aqueles que estão à minha volta, para a minha família, para os meus amigos, será que tem edificado eles? Será que o que eu faço edifica os outros? Se a resposta é não, reveja aquilo que você tem falado e aquilo que você tem feito. Porque nós não temos tempo a perder. Nós não podemos gastar o nosso tempo com coisas que não agregam. Amém? Próximo ponto, está lá em 1 Timóteo, versículo 2, capítulo 2, versículo 9. Oh, glória a Deus. 1 Timóteo 2, 9. Essa é forte, hein? Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras. Quinto ponto que a gente aprende, o jovem padrão se veste modestamente. O jovem padrão se veste modestamente. Eu não estou aqui para definir o que você tem que vestir ou não. Esse não é o meu papel. Mas o meu papel é alertar você que a palavra de Deus fala que você deve se vestir modestamente. E o que é se vestir modestamente? É eu me vestir, eu olhar para o espelho e falar assim, Espírito Santo, o Senhor aprova? E aí? Será que ele vai falar o quê? Sim ou não? Aí o que ele responder é você e ele. Agora você querer impor a sua opinião em cima daquilo que o Espírito Santo não te falou, aí você está agindo da forma errada. A Bíblia nos alerta que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E quando a gente fala, quando a gente lê isso, a gente entende, lá em 1 Coríntios, do 6, capítulo 6, versículo 19 e 20, olha o que a palavra de Deus fala, ó. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Felipe falou isso na ministração. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amém? Então, quando a gente fala de glorificar a Deus com o nosso próprio corpo, é com o que nós fazemos com o nosso corpo, como cuidamos dele e como vestimos ele. Tudo está envolvendo o nosso corpo. Concorda comigo? O que eu faço com ele, como eu cuido dele e como eu visto ele. Tudo isso está relacionado. Então sempre pense nisso.
quando a gente aprende aqui que o jovem padrão ele se veste modestamente, é entender isso. O que eu tenho feito com o meu corpo? Como que eu tenho me apresentado? Então eu vou lá num tribunal. Como que eu vou me vestir? Existem ocasiões que eu preciso de uma certa vestimenta. Concorda comigo? Eu também não vou para a praia de toalha, de blusa de frio, né? Concorda comigo? Existem ocasiões que tenho que me vestir de uma forma específica. Então nós precisamos entender isso e ter maturidade para isso. Por isso que eu falei, eu não estou aqui para definir o que você tem que vestir, mas eu estou aqui para te alertar que o Espírito Santo pode falar isso para você. Amém? Próximo ponto que a gente aprende aqui, está lá em 1 Timóteo 4,12, que é o primeiro versículo que a gente leu. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aqui a gente aprende diversos pontos que o jovem pode ser padrão para os fiéis, que ele deve ser. Mas eu queria falar, focar somente em um, que é no procedimento, que é o tema da palavra, Então, o que a gente entende aqui quando a gente fala de procedimento? Procedimento é como é o meu comportamento, como é a minha conduta diante de algumas situações. Então você como jovem, como que é a sua conduta, como você se comporta diante de certas situações? O que você faz? O que você pensa? Qual que é a sua ação? Então vamos passar aqui para alguns exemplos. Um exemplo bem simples aqui, gente, Tô indo no restaurante com a minha esposa. Vou lá, vou curtir, vou comer um negócio lá, da hora. E aí eu chego no restaurante, eu não olho na cara do garçom, eu não falo bom dia, boa tarde, boa noite, seja o que for. Sou um arrogante, eu quero sentar lá, não, eu quero sentar naquele lugar lá. Como assim não tem lugar? Estou pagando aqui. Às vezes você nem expressa isso, mas o teu pensamento é isso. Aí o cara vem tirar os pratos, da mesa ali, você nem olha para a cara do cara, você não dá a mínima. Mas é obrigação dele, ele está sendo pago para isso. Será que o jovem padrão, quando a palavra de Deus fala que ele é exemplo na conduta, ele faz isso? Então, o mínimo que nós temos que fazer, boa tarde, eu gostaria de sentar naquele lugar lá, você consegue para mim? Qual que é o seu nome? Você que vai servir a gente aqui. O cara vem retirar as coisas, muito obrigado, valeu, estava tudo muito bom. Isso é um exemplo de conduta, de procedimento, de exemplo. Sabe, gente, coisa simples. Então, contar um exemplo aqui da minha época que eu estudava no SESI, e aí toda vez que eu passava no corredor, tinha uma tia lá que ela ficava limpando tudo lá, deixando tudo organizado, para que a gente pudesse desfrutar de um ambiente bom. E toda vez que eu passava por ela, eu simplesmente falava, boa tarde, bom dia, tudo bem? E só isso, gente. Olhava nos olhos dela, tudo bem, bom dia. E aí depois eu fiquei sabendo que essa tia começou a falar para os outros, falou, nossa, mas aquele rapaz ali, como ele é educado, como que ele é diferente, Gente, coisa simples, conduta. Eu não preciso ser guiado pelo Espírito Santo para eu falar bom dia para alguém. Isso é conduta, é algo que eu tenho que fazer naturalmente. Será que o Espírito Santo tem que descer aqui e falar que você tem que fazer isso? Não precisa disso, gente. A gente tem que ter a noção das coisas, que
a conduta, ela vai falar mais alto às vezes do que aquilo que eu falo, o jeito que eu me porto, a forma que eu falo, se eu olho nos olhos da pessoa quando eu estou conversando com ela, sabe, demonstrar interesse por aquilo que eu estou conversando com a pessoa, isso é conduta, é comportamento, nós precisamos disso. Amém? E aí eu tomei uma chicotada nesse ponto aqui. Eu não estou falando isso porque eu dou os exemplos bons, mas eu dou os exemplos ruins também. Então teve uma vez, primeira empresa que eu fui efetivado, e aí eu estava tratando de um assunto, e eu estava tratando do assunto direto com o gerente da área, um cara importante. E aí, eu não me lembro o que eu falei, mas aí no dia seguinte, que depois eu estava conversando com ele, eu lembrei de você lá, tal, preciso falar um negócio com você. E aí ele falou que eu falei alguma coisa, alguma gíria com ele. E aí ele falou assim, não é legal você fazer isso, tal. E aí eu tomei uma puxada de orelha, como funcionário. Então assim, olha como que é. Nós temos que entender com quem nós estamos falando, qual a posição daquela pessoa. Não que você vai deixar de ser quem você é, mas você tem que saber como se portar com diferentes tipos de pessoa. A Bíblia fala o quê? Que eu me tornei igual a eles para que eu pudesse ganhá-los. Então, se eu quero ganhar os reis, se eu quero ganhar os gerentes, eu tenho que se portar, se fazer como eles, não na prática deles, mas a forma que eu devo me portar como conduta para que eu possa também ganhá-los. Então, aí eu peguei e falei, putz, não acredito que eu tomei esse feedback do meu gerente. Eu fiquei inconformado. E aí, toda vez agora que eu vou falar com um diretor, com um gerente, eu já sei como eu devo me portar, como eu devo falar, mas eu tive que tomar um feedback negativo. E aí, um outro exemplo. Cara, você tá solteiro, você tá na pista, você tá procurando uma mulher de Deus, amém? Tem alguém assim? Um homem de Deus? Ninguém? Não, homem e mulher de Deus. Alguém tá procurando aqui? Ninguém? Olha! A Vitória pedindo palmas para ela, hein, gente? Acho que ela não ouviu a parte da honra. Brincadeira, gente. Então, você está procurando alguém. Como que você vai se portar? Como você vai conversar com essa pessoa? Gente, preste atenção. Às vezes você perde na forma que você fala. Às vezes você perde na forma que você trata. Às vezes o cara é muito grudento, aí a menina fala, esse cara não para de me encher o saco. Ou às vezes o cara não sabe conversar, fala umas coisas nada a ver. Gente, aprenda isso. Aprenda. Existem formas certas de falarmos com as pessoas. Às vezes você está perdendo porque você mesmo está enterrando aquilo que Deus está te dando. Porque você não sabe conversar. Essa é a verdade. E a Vitória está certa. A mulher, não é ela que tem que chegar, que tem que... Nossa, eu estou disponível aqui. Não. A mulher, ela tem que ser encontrada. Ela tem que estar escondida em Deus, para que o homem de Deus possa achar essa mulher. Amém? Amém, meninas? Se valorizem. Próximo ponto. 1 Timóteo 4,14. Já estou caminhando, esse é o último ponto. 1 Timóteo 4,14. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. 7º e último ponto. O jovem padrão não negligencia o chamado dele. Amém? O jovem padrão não negligencia o chamado dele. Ele tem clareza para aquilo que o Senhor chamou ele,
e ele não troca isso por nada. Ele abraça aquilo e fala assim, ó, eu vou viver o chamado de Deus, independente do que acontecer, custe o que custar, eu calculei e eu vou pagar esse preço. Ele não negligencia aquilo que Deus chamou ele para ele fazer. E aí, quando a gente olha para a história de Davi, aqui Davi não era mais jovem, mas a gente vê um erro que ele comete aqui. Em 2 Samuel 11, do versículo 1 ao 4. Olha só, preste atenção. 2 Samuel 11, do 1 ao 4. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra. Diga assim, reis saíam para a guerra. Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Diga, permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama, foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliá e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação, depois voltou para casa. Aqui nós entendemos uma coisa. Nesse momento, Davi, ele era o quê? Ele era rei e ele era um guerreiro. Davi era guerreiro. E a palavra de Deus fala que nessa época, quem saía para a guerra? Os guerreiros. Todos os guerreiros. Do que a gente está falando? Chamado. Davi precisava estar na onde? Guerreando. E o que ele faz? A Bíblia fala, Davi ficou em casa, ficou lá de boa. A gente vê um erro que custou muito para Davi. Porque depois, quando a gente olha a história da família de Davi, depois desse pecado, a gente só vê ladeira abaixo. A gente vê filho querendo destronar ele. A gente vê imoralidade sexual acontecendo ali na família dele. A morte do menino, que foi a traição. Quando você está fora daquilo que Deus chamou você para fazer, infelizmente, coisas ruins acontecem. Por quê? Porque você está negligenciando o chamado que Deus colocou na sua vida. E não faça isso. Porque Deus é misericordioso. Deus levantou Davi novamente. Davi se arrependeu de todo o coração. Mas aquilo que aconteceu, as consequências do pecado, elas vieram. Veio morte, veio traição. Mas quando nós entendemos o chamado de Deus e nós não negligenciamos isso, nós estamos dispostos a cumprir esse chamado com toda a força, com a força que Deus nos colocou, aquilo que Ele derramou sobre nós, aí as coisas fluem. Aí nós entendemos, quando nós lemos a palavra e fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque Ele vai nos conduzir por esses passos, Ele vai nos conduzir por esses caminhos, e a gente vai viver o chamado que Ele tem para nós. A gente vai entender que nós não sabemos nada, mas Ele nos coloca no lugar de honra. Ele nos direciona para esse lugar. Ele nos direciona a viver a vontade que Ele tem para as nossas vidas. Queria que você já se colocasse de pé, não se disperse, feche os seus olhos.